Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de volta ao capítulo 5 do livro de Neemias. Nós hoje então vamos aprofundar este capítulo. Nós temos visto como Deus tem guardado o seu povo dos ataques dos inimigos. E é importante nós percebermos que é Deus quem peleja por nós. Nós não temos que nos vingar, nós não temos que amaldiçoar, nós simplesmente temos que procurar abençoar aqueles que nos maldizem e amar os nossos inimigos, como Deus nos manda. Então esse é um desafio que só é possível ser realizado por aqueles que têm Deus na sua vida, por aqueles com os quais Deus faz parte da sua vida pessoal. Não é possível, pelas nossas forças, vivermos dessa forma, pois nós temos visto aqui que no tempo de Neemias, realmente a lei que imperava era realmente este contrato entre Deus e o povo de Israel muito diferente deste que nós temos atualmente. Agora, a nossa relação com Deus baseia-se na graça de Deus, num favor imerecido que nós realmente alcançamos por causa da morte de Jesus Cristo. Nesta altura aqui, Neemias tinha um conceito de vida muito diferente. Aquilo que Deus havia estabelecido com o povo era realmente outra coisa. E por isso mesmo eles ficavam atentos àquilo que estava a acontecer à sua volta, e o relacionamento com as pessoas à sua volta era muito diferente daquilo que Deus pede de nós hoje. Mas só é possível realmente hoje nós vivermos dentro da graça de Deus, amar aqueles que nos maltratam, cuidar daqueles que nos perseguem. Isso só é possível por causa do amor de Deus em nós. Não está em nós e realmente não é um esforço humano que possa acontecer. Precisamos de clamar a graça de Deus para a nossa vida. Então, nesse desafio, nessa perspectiva de vida, nós vamos então continuar a olhar para o texto bíblico. Aqui no capítulo 5, nós vamos abordar um outro assunto extremamente interessante. Nós aqui vamos ver este grande líder, Neemias, que procura usar outros recursos para fazer face aos desafios diferentes que estavam a encontrar, visto haver inimigos que estavam prontos para destruir aquela obra. Este capítulo é realmente um dos capítulos da Bíblia que parece que foi escrito exatamente para os nossos dias. Tal como na atualidade, aqui estes assuntos continuam a ser fundamentais. Vamos observar, ao mesmo tempo, que um terrível perigo ameaçava o povo naquela época em que estavam a reconstruir as muralhas da cidade. Havia também, dentro da própria comunidade judaica, homens que estavam a explorar injustamente os seus irmãos. Então isto era um assunto que estava a minar a confiança e a lealdade de uns para com os outros, que estavam a trabalhar nesta obra de uma forma bem dedicada, nesta obra que carecia realmente de recursos muito especiais para a levar a bom porto. Estamos então no capítulo 5 do livro de Neemias e vamos ver a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Foi nessa altura que se levantou um grande clamor de protesto entre o povo, homens e mulheres, contra certos judeus ricos que os exploravam. Parece que este versículo aqui é retirado de um dos jornais da atualidade do nosso país. Realmente este clamor sempre tem de acontecer. Quando há injustiças sociais, quando há exploração daqueles que mais podem por aqueles que menos podem, é legítimo as pessoas reclamarem, é legítimo realmente que os direitos sejam estabelecidos. Aqui vemos que havia um grande clamor quer de homens, quer de mulheres. Havia uma manifestação pública porque a crise económica era muito grande naquela altura. Havia fome no meio do povo e por isso mesmo o povo começa a protestar por essa causa. Então é importante perceber as origens desta crise. Nós temos um ditado no nosso meio que diz: em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.
Realmente, quando há falta de alimento, quando há falta de bens materiais, então há normalmente um conflito que se levanta. E isto eu penso que deveria ser uma atitude que os governantes da nossa nação deveriam ter em consideração. Colocar peso sobre o povo, impostos e mais impostos, cargas fiscais sobre o povo, sem que realmente o povo tenha condições quase de sobrevivência, é um erro estratégico para uma nação. E aqui vemos que os mais ricos estavam a explorar os mais pobres. Havia comunidades de judeus que tinham bens materiais, e quem estava a pagar a fatura desta construção das muralhas, que era um desafio nacional, era realmente o povo. E isso não estava correto. Isso causou um desequilíbrio económico e um desequilíbrio social que levou o povo a manifestar-se. E é importante que os políticos saibam ler as manifestações do povo. Neemias aqui entendeu claramente o que é que estava a acontecer. Mas conta-se aquela história da rainha de França, que quando o povo clamou e saiu à rua a clamar por pão, queriam pão, e a rainha não percebia nada de política naquela altura, isto uns séculos muito atrás, e ela pergunta ao conselheiro político da sua época: mas porquê é que o povo clama por pão? E o conselheiro político diz: é porque eles não têm pão, majestade. E ela vira-se mostrando a sua própria ignorância: então porquê é que não lhe dão croissants? Espero que os nossos políticos não tenham esta mesma apreciação dos clamores que o povo faz, quando realmente se apercebe que há uma crise económica bem séria que está a afetar as famílias também no nosso país. Então é necessário realmente que os políticos ouçam e tomem medidas que sejam corajosas, mas medidas também que sejam eficazes para resolver o problema. Vejamos como Neemias vai reagir a esta situação. O texto bíblico continua a descrever, o episódio continua a descrever a situação e diz: o que acontecia era que as famílias a quem faltava o dinheiro para comer tinham que vender os filhos ou empenhar os campos, as vinhas, as casas a esses ricos. O povo estava a clamar porque havia escassez de alimentos e por causa disso tinha de empenhar tudo aquilo que eram os seus bens, fosse as casas, os campos, ao ponto de chegar a vender os seus próprios filhos como escravos. Aqui nesta época, vender os filhos era uma prática comum. Eu sei que você e eu ficamos muito chocados com esta prática, mas era uma prática que era comum no sentido de garantir o sustento para a própria família. Normalmente eram famílias grandes. Temos que lembrar que não havia segurança social, ainda que ela, enfim, tem muitos defeitos e às vezes precisaria de ser bem melhorada, mas não havia sequer essas garantias sociais, não havia fundo de desemprego, nem outros recursos que a sociedade muitas vezes providencia para as famílias mais carenciadas. E então a única forma que as famílias encontravam era vender os seus próprios filhos. Poderíamos dizer que era uma forma de segurança social, com muitas aspas aqui, porque este tipo de venda de filhos era uma escravatura muito limitada no tempo, não era a escravatura que nós conhecemos no século XIII em diante, não tem nada a ver com essa escravatura no século XVI, XVII, etc., que era uma escravatura extremamente desumana. Aqui este era um período de tempo de 7 anos, em que a pessoa era vendida e ao fim dos quais a pessoa era de novo liberta. Poderia então voltar à sua vida em liberdade. Então era uma escravatura limitada no tempo. Não estou a dizer com isto que era boa, mas era um dos sistemas usados para que realmente as famílias não morressem à fome. E por isso mesmo aqui há um clamor. Não estava certo isso. E era por isso mesmo que há um clamor do povo tentando repor uma justiça social que era fundamental para continuarem esta obra. O verso 4 ainda prossegue a dizer: e alguns até nem isso podiam fazer, pois que tinham já dado tudo o que possuíam para poder pagar os impostos ao rei. Então as pessoas tinham terras, mas as terras já não tinham valor, tinham sido vendidas. Algumas já nem tinham terras, realmente já tinham esgotado todas as possibilidades de recursos financeiros. E o verso 5 agora prossegue com o clamor e dizendo: somos irmãos ao fim e ao cabo. E os nossos filhos são iguais aos filhos deles, protestava o povo. Por que é que havíamos de ter de vender os nossos filhos para a escravidão para conseguir dinheiro para viver? Vendamos já algumas das nossas filhas e não arranjamos dinheiro para as redimir.
pois as propriedades que tínhamos já lhes foram empenhadas. Esta era realmente o clamor que o povo estava a fazer. Havia claramente uma desigualdade aqui. As pessoas que tinham bens, aqueles que eram mais poderosos, os ricos, estavam cada vez mais ricos e os pobres estavam cada vez mais pobres. Podemos ver que aqui o cenário da humanidade não muda. Mudaram os séculos, mudaram as circunstâncias. Supostamente as pessoas hoje estão mais sofisticadas, mas os problemas sociais mantêm-se. Os ricos continuam mais ricos e os pobres continuam mais pobres. As desigualdades sociais continuam-se a agravar. É verdade que temos uma classe média que naquela altura não existia praticamente, mas ao mesmo tempo as desigualdades económicas e sociais agravam-se. E quando há crises, então o fosso aumenta. É necessário medidas extraordinárias para que essas desigualdades sejam esbatidas. E infelizmente só quando o povo muitas vezes clama e sai às ruas é que aqueles que têm a responsabilidade de tomar medidas se apercebem que é necessário realmente medidas adequadas, medidas justas para restabelecer um equilíbrio. Aqui a situação era realmente muito difícil. Estamos a lembrar que Neemias chegou há pouco tempo à cidade de Jerusalém, poucos meses tinham passado desde que Neemias tinha chegado e estas desigualdades já existiam há muitos anos. Então é necessário realmente perceber o contexto em que Neemias é confrontado. Esta situação não é algo que Neemias tivesse promovido, não é algo que Neemias tivesse realmente aprovado sequer. Antes, pelo contrário, Neemias estava ali como governante da cidade de Jerusalém e ele não cobrava absolutamente nada pelo seu trabalho. Antes, pelo contrário, ele ainda dava àqueles que eram necessitados dos seus rendimentos. Isto é um governante realmente que assume a crise em que o povo vive. Ele não tira benefício para si, nem aquilo que era justo ele recebe. Antes, pelo contrário, daquilo que ele tinha ainda dá para os outros. Então Neemias é confrontado com esta situação de ganância dos mais ricos e por isso mesmo vai ser necessário tomar algumas medidas. Então diz o texto no verso 6, fiquei muito zangado ao saber tal coisa. Esta realmente foi a primeira atitude de Neemias. Ele ficou extremamente frustrado, aborrecido, ficou irado, podemos dizer assim, com uma ira santa, ao ver as injustiças sociais que conviviam lado a lado. Estas desigualdades estavam a produzir um desânimo tremendo. E não só um desânimo, como realmente estavam a produzir crises nas famílias que estavam a trabalhar dedicadamente e com afinco para que esta obra pudesse continuar. Então é importante perceber a atitude com que Neemias vai abordar esta situação. Ele tinha um sentido de justiça social extremamente apurado. E o verso 7 prossegue. Por isso, depois de refletir, resolvi fazer uma importante advertência a esses ricos funcionários governamentais. Eu gostaria primeiro, antes de ver a advertência, ver aqui este aspecto de Neemias. Ele não só ficou irritado com a situação, mas ele foi refletir. Eu quero frisar isto porque às vezes as pessoas, depois de iradas, agem sem pensar. Neemias não tomou uma medida avulsa, ele não tomou uma medida assim extemporânea, não, ele foi refletir, porque era um assunto extremamente importante para ser resolvido e não podia ser resolvido assim, sem ser bem pensado. Vamos então ver o que é que ele propôs, que advertências é que ele fez a estas pessoas ricas. E ele diz, que é isso que andam a fazer? Como ousam vocês tomar penhor para ajudar um israelita? Então, organizei mesmo um debate público para se julgar sobre esta questão. Aqui, mais uma vez, notamos a capacidade de liderança de Neemias. Era uma situação extremamente delicada, requeria uma solução rápida, mas requeria uma solução que fosse inteligente, uma solução que não penalizasse as pessoas que tinham recursos, que eventualmente os teriam angariado de uma forma justa, ainda que aqui vamos ver que não foi
assim tão justo assim, mas há pessoas que têm bens que os angariaram de uma forma honesta, de uma forma justa, e não é também legítimo expropriar essa pessoa simplesmente porque conseguiu progredir na vida. Então, mas é necessário também, ao mesmo tempo, atacar o problema de frente daqueles que estão na miséria, que estão numa situação difícil. E aqui era necessário dar ferramentas para que essas pessoas saíssem desse estado. Não basta, e aqui gostaria de dar a minha opinião pessoal, muito exclusiva, não basta dar subsídios. Muitas vezes vemos que as pessoas são alimentadas com subsídios, e os chineses têm realmente um provérbio muito, muito interessante, que quando vês alguém necessitado, não lhe dês o peixe, mas ensina-o a pescar. Eu creio que se os nossos governantes partissem mais deste princípio, em vez de entregar subsídios sempre, quando alguém está carenciado, ajudassem essa pessoa a ganhar a sua própria dignidade, a desenvolver a sua própria atividade, provavelmente o nosso país seria bem diferente. Haveria mais produtividade na nossa nação, se calhar não haveria tantas injustiças sociais como há. Mas vemos aqui então que Neemias não só procura resolver esta situação, como ele desenvolve um debate público. E aqui, mais uma vez, uma chega àqueles que têm a responsabilidade de decidir sobre estas matérias. Seria importante ouvir aqueles que são elementos fundamentais na sociedade de todos os quadrantes para poder tomar medidas concretas para resolver a situação nacional. Eu sei que há países por esta Europa fora que, diante de situações como esta, de aumento de impostos ou redução disto ou daquilo, fazem referendos. Infelizmente, no nosso país faz-se referendos por coisas que não interessam a ninguém, e aquilo que diz respeito ao povo, efetivamente, não se fazem referendos. Talvez questões como estas da economia, questões que vão realmente produzir frutos para o futuro do nosso país, talvez os governos deveriam referendar sobre este assunto. Sobre impostos. Como vamos aumentar os impostos? Para que é que vamos aumentar os impostos? Com que fim os impostos são aumentados? O povo concorda ou não concorda? Se não concorda, que medidas propõe? Seria útil que houvesse um debate público sobre este assunto e um debate que levasse toda a população portuguesa a refletir seriamente sobre esta questão. Mas o texto bíblico prossegue. Havia então esta crise económica, talvez muito semelhante à nossa, do nosso país, mas que Neemias procura tomar medidas. E as medidas que ele vai propor saem primeiro do povo. Ele ouve o povo antes de as propor. Diz então o verso 8... Nessa discussão pública, disse-lhes com veemência: muitos de nós estamos a fazer tudo o que é possível para ajudar os nossos irmãos judeus que regressaram do exílio, onde eram escravos lá numa terra distante. Agora vocês estão a forçá-los a tornarem-se escravos de novo? Quantas vezes será então preciso resgatá-los? Os acusados não tinham naturalmente nada a dizer em sua defesa. Neemias questiona aqui a prática que estava a ser utilizada sobre esta questão de vender as pessoas com um benefício social, com um benefício financeiro, mas estava a ser utilizado e abusada desta medida para benefício destas pessoas ricas que tinham mais posses e mais condições sociais. Mas o texto prossegue: e continuei a dirigir-me a eles. E o que estão a fazer é mau. Não deveriam vocês viver no temor do vosso Deus? Não temos nós já bastantes inimigos entre as nações que nos rodeiam e que tentam destruir-nos? Muitos de nós estão mesmo a emprestar dinheiro e cereais aos nossos irmãos sem cobrar juros. Peço-vos que parem com esses negócios de usura. Devolvam-lhes os campos, as vinhas, os olivais, as casas, hoje mesmo, e desistam das vossas exigências. Vemos aqui que a questão era uma questão de taxa de juro. O povo de Israel tinha tido ordens de Deus que não deveriam de emprestar entre eles, seja o que fosse, a juros. Essas coisas que eram emprestadas deveriam ser devolvidas exatamente como foram emprestadas, sem taxa de juro. E aqui eles tinham usado esta taxa de juro para tirar contrapartidas. Quem tinha dinheiro, então utilizava esse dinheiro e emprestava com juros para que as pessoas, enfim, fizessem face às suas despesas. Mais uma vez, parece que isto é retirado de um jornal do nosso país. Nós sabemos que a nossa nação tem vários milhares de pessoas com o crédito mal parado, aquele chamado empréstimo que a pessoa não tem condições de pagar.
Talvez na nossa nação houvesse necessidade de tomar uma medida drástica deste género. Quem tem muito dinheiro, então devolver às pessoas, sem que houvesse taxa de juro adicional. Mas houvesse então um encontro de contas, porque é justo que a pessoa que pediu emprestado devolva aquilo que pediu emprestado. Mas é necessário realmente que houvesse uma medida que tornasse a sociedade mais equilibrada e que resolvesse efetivamente o problema social que a nação de Israel estava a viver. O verso 12 prossegue a dizer: eles então concordaram com a minha proposta e disseram que estavam de acordo em ajudar os seus irmãos, sem lhe pedir as terras em penhor e sem os obrigar a vender os filhos. Convoquei então os sacerdotes e fiz que esses homens prometessem solenemente que manteriam a sua promessa. Sacudi também o meu manto e disse: assim sacuda Deus para fora da sua casa e do seu serviço todo aquele que não cumprir esta promessa, e que assim seja sacudido e despojado do que tem. Todo o povo exclamou que assim seja, e louvaram ao Senhor. O povo cumpriu a sua palavra. Vemos mais uma vez que medidas difíceis é necessário que sejam tomadas em concordância com todas as partes. Não quer dizer que será simples a tomada dessa medida, nem que será fácil o implementar essa medida. Mas foram medidas que foram implementadas de imediato, diz o texto bíblico, e que todo o povo estava de acordo. Era realmente talvez importante que aqueles que têm a responsabilidade de decidir sobre a economia no nosso país ouvissem as partes envolvidas. Aqueles que são contribuintes pudessem se pronunciar sobre o que acham dos impostos, a justiça que é ou não é determinadas medidas que o governo tomou. E dessa forma o povo participar. Certamente aí o povo estaria mais disposto a se envolver nestas áreas, fazendo sacrifícios que realmente são necessários para que o nosso país também se endireite. E no final pudéssemos todos dizer: é justo aquilo que foi decidido. Nós vemos que Deus realmente continuou a cuidar do povo de Israel e que nunca os abandonou. O próprio Neemias manteve-se coerente com esta medida e diz o texto no final, no verso 18, que ele recusou sempre qualquer exigência a este povo porque estava a atravessar um duro tempo de crise. E ele diz numa oração: lembra-te de mim, ó Deus, de tudo o que eu fiz por este povo. Como seria bom que realmente nós tivéssemos governantes capazes deles próprios assumir a responsabilidade do tempo de crises. E assumir também, não colocando cargas desnecessárias sobre aqueles que têm que contribuir efetivamente para que o povo saia desta situação. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.